Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo aqui do nono ano. Hoje a gente vai dar início ao nosso conteúdo do terceiro bimestre, né? O nosso segundo semestre, vamos dar início agora. E a gente vai iniciar hoje a nossa discussão acerca da Guerra Fria, que a gente vai estar falando aqui da segunda metade do século XX, ou seja, logo após a Segunda Guerra Mundial. No primeiro momento desse ano, no primeiro semestre, né? Nós estudamos a República, né, no Brasil, o que foi o início da República no Brasil, vimos a Primeira Guerra, vimos a Grande Depressão, vimos o surgimento do fascismo e do nazismo na Itália e na Alemanha, vimos a Segunda Guerra Mundial, vimos também, no caso do Brasil, a Era Vargas, período que Getúlio Vargas governou o Brasil, vimos a Primeira República e vimos a Era Vargas, no caso do Brasil. E terminamos com a Segunda Guerra Mundial, né, falando sobre as consequências do conflito, o Holocausto, por exemplo. E dando essa continuidade a essa sequência histórica, a gente vai agora adentrar a Guerra Fria. Esse é o nosso roteiro de número 21. E, como eu já falei, sobre a Guerra Fria. E hoje a gente vai focar nas páginas, 5 páginas, da 154 até a 159. Essa é a capa de abertura do nosso capítulo, O Mundo durante a Guerra Fria. Essa primeira coisa, de que período nós estamos falando? A Guerra Fria ele foi um período que durou de 1947, logo após a Segunda Guerra Mundial, né, acabou em 45, de 47 até 1991. O que foi que marcou esse período? Esse período foi marcado pela disputa entre os Estados Unidos, que representava um país capitalista, e a União Soviética, que representava os países socialistas. Essa disputa se deu em várias áreas. A disputa se deu na questão do mundo das ideias. Quem era melhor, o capitalismo ou o socialismo? Essa disputa se deu também no plano econômico, né? Qual dos dois tipos de economia era melhor? Se deu também de forma militar, disputa no campo militar. Os Estados Unidos e a União Soviética nunca entraram em guerra diretamente, um com o outro. Até porque esses dois países tinham um arsenal de armas nucleares que dava para destruir o planeta várias e várias vezes, né? Só a União Soviética chegou a ter mais de 60 mil ogivas nucleares, né? Mais do que o suficiente para destruir a vida no planeta dezenas de vezes. Mas tanto os Estados Unidos como a União Soviética, eles apoiaram outros países a entrar em guerra, né? Então eles disputaram a produção de armas, a produção de equipamentos, financiaram guerras. Aqui logo na capa a gente tem aqui a imagem da Guerra do Vietnã, né? Os Estados Unidos lutou diretamente contra o Vietnã, e quem financiou o Vietnã? A União Soviética. Então era dessa forma, de forma indireta, que eles disputavam belicamente. E eles disputaram também em outras áreas, como por exemplo na disputa espacial. Que país chegaria a dominar o espaço? Primeiro, a União Soviética conseguiu lançar as primeiras sondas. A União Soviética também conseguiu lançar o primeiro ser vivo, que foi a cachorrinha Laika, ao espaço. Lançaram o primeiro astronauta, o primeiro homem a circular a atmosfera da Terra, né? Primeiro homem, que é esse aqui que vocês estão vendo nesse cartaz, que foi o astronauta Yuri Gagarin, né? Mas os Estados Unidos conseguiram mandar a primeira missão tripulada até a Lua, né? Que foi a missão chefiada por Neil Armstrong em 1969. Então, como vocês podem ver, Estados Unidos e União Soviética disputaram durante décadas,
né, em diversas áreas, o domínio global, né? A geopolítica, ou seja, a política do planeta, ficou dividida entre esses dois grupos de países depois da Segunda Guerra Mundial. De um lado, os países capitalistas e do outro, os países socialistas. O líder dos países capitalistas, os Estados Unidos, e o líder dos países socialistas, a União Soviética, né? A gente já tinha visto o desenho disso lá no finalzinho da Segunda Guerra, quando a gente viu que quem conseguiu primeiro derrotar os nazistas da Alemanha foram os soviéticos. E aí os Estados Unidos, a gente chegou até a conversar que uma das teorias é que os Estados Unidos só jogou a bomba atômica no Japão, né, como forma de intimidar a União Soviética. E aí, gente, esse termo Guerra Fria se dá ao fato de que, por diversas vezes, houveram diversas ameaças, risco real de uma guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética. E todo mundo temia isso porque os dois países tinham armas nucleares, né? Mas nunca entraram em guerra diretamente. E por causa desse clima de ameaça de ameaça, né? Mas que nunca entrou em guerra diretamente um com o outro, ficou denominado de Guerra Fria, né? O contexto da Guerra Fria é logo após a Segunda Guerra Mundial. A gente viu que dois países saíram muito fortalecidos: os Estados Unidos, que já era um país muito rico, e a União Soviética, que conquistou muitos territórios, terminou com uma indústria muito forte, né, que foi a produção de armas. E já em 1947, o presidente dos Estados Unidos, que era Henry Truman, já elaborou um plano que ficou conhecido como a Doutrina Truman, que era um plano que tinha por finalidade tentar deter, reter, impedir a expansão do comunismo no mundo, porque cada vez mais países se juntavam à União Soviética no mundo inteiro, tentando fazer parte daquele bloco, né? Só relembrando aqui, acho que a gente já chegou a ver em outros momentos que no capitalismo, a principal característica da sociedade capitalista é que ela é uma sociedade produtora de riqueza, mas que essa riqueza ela é o quê? Privada. É minha, a empresa é minha, o banco é meu, as terras são minhas. Já no socialismo, olha só, social, sociedade. A riqueza ela é administrada pelo governo e dividida por toda a sociedade. Essa é a teoria do socialismo, que não exista ricos nem pobres, que toda a riqueza do banco, das empresas e as terras sejam divididas socialmente, né? Então, o mundo ficou dividido entre esses dois grupos de países. E aí, pessoal, essa disputa se deu muito forte na área militar. Por exemplo, em 49 já foi criada a OTAN, que até hoje ainda existe, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Qual era o objetivo da OTAN, né? Foi estabelecer a união dos países para fazer frente à expansão da União Soviética. Aqui nesse mapa a gente consegue ver melhor detalhado onde era a União Soviética, que é a Rússia hoje, juntamente com diversos outros países da Europa e da Ásia que foram passando para o lado, para a influência do bloco socialista, né? Que era chefiado pela União Soviética. E aí a OTAN buscava o quê? Unir os países capitalistas que faziam parte, os mais ricos pelo menos da época, né? Que tinha por finalidade o quê? Era um pacto militar. Caso um país fosse atacado pela União Soviética, todos os outros tomariam partido por esse país. Então era uma forma de garantir que nenhum deles
teria que enfrentar a União Soviética sozinho. E ao mesmo tempo era uma forma de coagir, né, inibir a União Soviética a nunca atacar um desses países. Porque se ela atacasse, saberia que iria ser atacada, né, por todos os outros que faziam parte da OTAN. Então, foi um tratado, um acordo militar. Organização do Tratado do Atlântico Norte, né? Porque era no norte, no Atlântico Norte, ficavam os países mais ricos do capitalismo. Já em 55, foi assinado o Tratado ou o Pacto de Varsóvia, que é a capital da Polônia, né? Nesse pacto ficou estabelecida a mesma coisa que a OTAN, a união de países que a união militar que garantia que se um país fosse atacado pelos Estados Unidos ou por qualquer outro da OTAN, todos os outros responderiam junto, né? Revidariam o ataque junto, né? Então, o Pacto de Varsóvia foi a resposta da União Soviética ao estabelecimento da OTAN, né? As áreas de influência, aqui de 45, olha só, o mesmo ano que terminou a Segunda Guerra, até 1989. A gente vai ter aqui, de verde, os Estados Unidos e aliados, que é a OTAN. Então a gente vê aqui Estados Unidos, Canadá, Alemanha Ocidental e vários outros países da Europa, França, Espanha, Portugal, Inglaterra, enfim, né, Itália, Turquia, todos esses que estão de verde. De laranja, países alinhados com os Estados Unidos. Não faziam parte da OTAN, mas que estavam do lado dos Estados Unidos. Aí a gente tem o quê? Brasil, América Latina, né? Por que esses países não puderam fazer parte da OTAN? Porque esses eram países considerados pobres. Então, eles não quiseram a associação desses países, né? Austrália, na época, todos esses de laranja. Aqui de rosa a gente tem União Soviética e aliados, o Pacto de Varsóvia. Então a gente vê aqui que na verdade são esses que estão em rosa, né? A União Soviética juntamente com os demais países da Europa e da Ásia, né? De amarelo, países alinhados, né, com a União Soviética. Então a gente tem vários países da África, da Ásia, né? E por último a gente tem o que? Os países não alinhados, esses que estão em cinza, né? Então o que é que a gente pode perceber aqui? Que o mundo inteiro, né, pode-se dizer assim, estava dividido. De um lado nós tínhamos países que faziam parte da OTAN ou que apoiavam os Estados Unidos, e do outro a gente tinha os países que faziam parte do Pacto de Varsóvia ou que apoiavam a União Soviética, né? Então o mundo todo ficou dividido. Tanto é que costumava-se dizer na época que uma cortina de ferro dividia o mundo, né, entre a União Soviética e o bloco capitalista. A divisão da Alemanha. A gente viu que quando terminou a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi derrotada, né? E a Alemanha ela foi dividida, né? Ela foi dividida em duas Alemanhas. A Alemanha Oriental, que ficou governada pela União Soviética, e a Alemanha Ocidental, que ficou sendo governada pela França, pela Inglaterra e pelos Estados Unidos. A Alemanha Ocidental, essa que está aqui em verde, ela era capitalista. Já a Alemanha Oriental, ela era, porque era governada pela União Soviética, ela era socialista. E aí, famílias inteiras ficaram de um lado e de outro, e a Alemanha, do lado socialista, ela começou a enfrentar diversas crises econômicas, desemprego, fome, e muitas pessoas começaram a mudar de lado, né? Se mudar para o lado da Alemanha, governada pelos Estados Unidos, pela Inglaterra e a França. E aí o que foi que o governo
da Alemanha Oriental fez? Acabou construindo em 1961 um muro que dividia toda a capital, Berlim. Esse muro ele era guardado e quem ficou de um lado do muro não podia passar para o outro lado, né? Em muitos casos, famílias ficaram divididas, né? Pais de um lado, filhos do outro, irmãos, enfim. Esse foi o Muro de Berlim, foi um dos grandes símbolos da Guerra Fria, da divisão entre capitalismo e socialismo. O muro que dividiu a capital da Alemanha, né? Ninguém podia passar para o outro lado. As características do capitalismo, como eu já falei, o sistema capitalista, que é a sociedade que nós vivemos hoje, ela é uma sociedade baseada no capital. O que é capital? Você usar dinheiro para ganhar dinheiro, né? Cada vez você ganhar mais dinheiro. Isso é capital. Você produz algo para vender por dinheiro. Se você comprar algo, você compra para vender mais caro, né? Para ganhar mais dinheiro. Tudo isso é capital, capitalismo. Já no socialismo a gente teria... e no capitalismo, como eu já disse lá no início, a característica é que a riqueza ela é privada, ela é minha, é da minha família. Quando eu morrer, vai passar de herança para os meus parentes, né? Já no socialismo, a riqueza ela é o quê? Todos trabalham, né? O governo pega aquele dinheiro e distribui para toda a população, na forma de tudo que a população vai precisar. Então você não tem rico nem tem pobre, né? Tudo é dividido socialmente. A terra é feita a reforma agrária, os bancos, as empresas, ok? Essa é, claro, a teoria, né? E a gente tem aqui na página 159, que é a nossa última página de hoje, a gente tem as contradições, né? Por exemplo, no capitalismo, o capitalismo produz muita riqueza. Bilhões de dólares são produzidos trilhões, aliás, são produzidos por ano. No entanto, essa riqueza fica na mão de poucas pessoas. A grande parte da população no capitalismo ela fica pobre e miserável. Pessoas que não têm o que comer, não têm onde morar. Basta você andar, por exemplo, na nossa cidade, ou em Fortaleza, ou qualquer outra cidade, que você vai ver pessoas que moram em mansões, apartamentos, com salários astronômicos, né, ganhando, vamos pegar um jogador de futebol, um Neymar da vida, que ganha milhões por mês. Já você vai ter na mesma cidade que o Neymar mora, ganhando milhões, pessoas que vivem comendo aquilo que encontra na lata do lixo, porque essa pessoa não ganha nada, não tem dinheiro. E tem muito mais gente pobre do que com dinheiro. Isso é uma contradição do capitalismo. As contradições do socialismo foi o quê? Que mesmo o Estado, o país, o governo, administrando a riqueza, não conseguiu fazer com que todos tivessem. E mesmo no socialismo, ainda assim havia muitos pobres, né? Porque não chegava até eles a riqueza dividida. Então foi feita uma propaganda ideológica, ideologia de ideias, né? Muito forte. De um lado, os socialistas apresentavam os capitalistas como sendo aqueles exploradores, né, que estavam assentados nas costas do trabalhador, explorando o trabalhador. Já os países capitalistas faziam cartazes, filmes, campanha publicitária, mostrando os comunistas como sanguinários. Hoje, por causa da disputa entre Bolsonaro e o PT, ficou muito... voltou, né, essa propaganda ideológica. Algumas pessoas dizendo, comunista come criancinha, os comunistas, se o Brasil for comunista, ele vai pegar a sua casa e dividir para as pessoas, quando na verdade não é nada disso, né?
A gente sabe que o comunismo busca o que? Pegar aquilo que não é utilizado. Por exemplo, você tem 1 milhão de hectares de terra, só está usando 1.000. Então as outras 999 mil, ela vai ser dividida, né? Você não está usando, para quem não tem terra. É assim, né? Então a propaganda ideológica no cinema, como por exemplo, aqueles filmes do Rambo, sempre o Rambo representou ali quem? Os Estados Unidos. E era sempre contra a União Soviética, contra a Rússia. O filme do Rocky Balboa, que é o Sylvester Stallone lutando boxe. Sylvester Stallone bem menor do que o russo, mas o russo tomava anabolizante, sim, né? Tomava vários produtos para ficar fortão. Todos esses filmes faziam parte dessa propaganda ideológica dos Estados Unidos, através de Hollywood, para fazer com que as pessoas se afastassem das ideias do comunismo, né? Quem assistiu também aquele filme Guerra nas Estrelas, Star Wars, também faz parte dessa propaganda ideológica, né? Tem a República do lado e o Império do outro, onde o Império é o mal, representando a União Soviética. A República era representando a democracia e os Estados Unidos, então era o lado do bem, ok? E vários outros filmes dessa época, que fazia parte dessa propaganda ideológica, né? Então, pessoal, de forma assim bem sintética, para a gente já ir encerrando a nossa explicação de hoje, a Guerra Fria foi esse período, logo após a Segunda Guerra Mundial, de 45 a 90, né? Ou de 45 a 89, que quando foi derrubado o Muro de Berlim, né? Pode ser até 90 também, que é quando foi assinado o fim da União Soviética. Então a gente tem aqui um período de pelo menos aqui, deixa eu ver, 55 anos, né? Claro que nos últimos 10 anos da União Soviética ela enfraqueceu muito, certo? Mas a gente tem um período aqui de pelo menos 5 décadas de disputa entre Estados Unidos e a União Soviética. O grande símbolo do capitalismo se tornou a bandeira americana, o tio Sam, e o grande símbolo do comunismo é a bandeira soviética do comunismo, que é a bandeira vermelha representando a luta, e o machado, aliás, o martelo e a foice, representando a união dos trabalhadores da cidade, pelo martelo, e a foice, os trabalhadores do campo, né? E a estrela representando o sonho do comunismo. Então, essa foi a disputa, né? Os dois grandes representantes, Estados Unidos e União Soviética, de um lado a chamada democracia, do outro o comunismo, capitalismo, que era o sistema econômico dos Estados Unidos, e o socialismo, que era o sistema econômico e social da União Soviética. E aí, o prelúdio da Guerra Fria, a gente já viu que vinha desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Quando a gente viu, por exemplo, já em 45, as conferências realizadas entre Inglaterra, representada aqui pelo presidente da época, Churchill, o presidente Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos, né? E aqui o líder da União Soviética, que era Stalin. Então a gente já via aqui os 3 países mais poderosos do mundo, principalmente os Estados Unidos, que era o país mais rico e industrializado do mundo, né? Representando o capitalismo. E aqui nós tínhamos Stalin representando uma grande potência que estava surgindo no mundo, que era a União Soviética, e representava os ideais do socialismo, né? A gente vai ter durante esse período o enfrentamento político, ideológico, estratégico em diversas áreas, como a gente já falou, na área espacial, na corrida espacial. A gente viu que na economia foram criados programas de ajuda financeira, como por exemplo o Plano Marshall, feito pelos Estados Unidos, para ajudar financeiramente os países que aceitassem passar
para o lado do capitalismo, né? Incentivando a construção de empresas, de indústrias nesses países, de portos, aeroportos, hidroelétricas, né? A mesma coisa fez a União Soviética com os países que passavam para o seu lado, né, de influência. A gente tem as provocações, espionagem, a ajuda a outros governos, né, através dos planos econômicos, as alianças como a OTAN e o Pacto de Varsóvia, a propaganda ideológica. Um dos grandes símbolos da propaganda ideológica americana foi a criação do Capitão América. Todos os heróis nessa época que criados nos Estados Unidos, eles iam nas cores azul e vermelho para representar a bandeira norte-americana, que era para as pessoas poderem se acostumar a defender aquele símbolo, né, norte-americano. Cadê? Eu acho que aqui, pronto. Objetivos da Guerra Fria para os Estados Unidos: promover a abertura de mercados para prevenir outra depressão. Então os Estados Unidos queria que cada vez mais países se tornassem capitalistas para ele poder vender as mercadorias. Promover a democracia pelo mundo, especialmente na Ásia e na África. Deter a expansão do comunismo, né? O objetivo da Guerra Fria para a União Soviética. Aqui a gente vê aquela denominação que eu falei, né? Cortina de ferro, que era como era chamada a divisão aqui dos países capitalistas, dos países socialistas. À esquerda aqui, desse lado nós temos os países que eram do capitalismo e desse lado nós temos os países que eram filiados à União Soviética, faziam parte do bloco socialista. Não aceitavam, né, que houvesse o translado de um lado para o outro nessa época, ok? Criar uma maior segurança para si era um dos objetivos da União Soviética. Estabelecer fronteira defensiva, incentivar governos amigos em suas fronteiras, expandir o comunismo pelo mundo. A doutrina Truman, que ela tinha esse objetivo de evitar a expansão do comunismo pelo mundo, ela teve início com o presidente norte-americano na época, que era o R. Truman, né? O Plano Marshall, que aí já veio do secretário de Estado George Marshall. Ele era um programa de ajuda financeira dos Estados Unidos para aqueles países que aceitassem a fazer parte do bloco capitalista, né? Ele ficou denominado de Plano Marshall, ok? Aqui a gente pode passar um pouco. E a gente tem aqui, por exemplo, Comiforme Comecon, reações da União Soviética ao Plano Marshall. O Comiforme foi justamente uma organização de origem soviética fundada em setembro de 47 para congregar partidos comunistas europeus. Então, foi uma forma de... Cadê aqui? Deixa eu ver. Tanto Comiforme como... Isso. Agora sim. Tanto o Comiforme como o Comecon foram programas que buscavam, como é que eu vou dizer, enfraquecer, né, expulsar partidos que fossem defensores do capitalismo desses países que estavam fazendo parte do bloco socialista, né? O Comecon, por exemplo, ele foi uma resposta direta ao Plano Marshall. Se o Plano Marshall buscava estabelecer, financiar os países que passassem a fazer parte do bloco capitalista, o Comecon buscava financiar e ajudar economicamente aqueles países que passassem a fazer parte do bloco socialista, né? Então, o Comiforme foi uma resposta ao plano, né, Truman, que buscava impedir que o socialismo se espalhasse pelo mundo. O Comiforme buscava impedir que o capitalismo se espalhasse. Já o Comecon foi uma resposta ao Plano Marshall,
que buscava financiar os países que aceitassem fazer parte do bloco socialista, ok? A OTAN, que foi o Tratado do Atlântico Norte, ela tinha o objetivo de coordenar a defesa mútua dos países membros da OTAN, aquilo que eu falei. Uma das cláusulas mais importantes é que se um país fosse atacado, todos os outros responderiam conjuntamente. O Pacto de Varsóvia, ele foi a mesma coisa, no entanto, pelo lado socialista. A aliança estabelecia ajuda mútua, defesa mútua, em caso de agressão militar em qualquer um desses países, né? Essa disputa militar levou a uma corrida armamentista, quem conseguia produzir mais armas, bombas atômicas foram produzidas aos milhares, outros tipos de armas como fuzis, o famoso AK-47, né? Essas armas eram produzidas nos Estados Unidos ou na União Soviética e era distribuída para todos os países que fizessem parte daquele bloco. A corrida espacial eu vou deixar para a gente ver melhor na próxima aula, ok? Essa aula, o nosso objetivo hoje é muito mais compreender o que foi a Guerra Fria, qual foi o período, quais foram as áreas que Estados Unidos e União Soviética disputaram entre si, ok? O que foi a OTAN e o Pacto de Varsóvia, o que foi a doutrina Truman e o Plano Marshall, o que foi também o Comiforme e o Comecon, Comiforme sendo a tentativa de conter a expansão do capitalismo e o Comecon a tentativa de financiar aqueles países que quisessem fazer parte do bloco socialista, né? O nosso objetivo era basicamente esse, ver no livro como o livro traz, a gente viu, né, de forma bem rápida, e a gente compreender como se deu o estabelecimento da cortina de ferro que dividiu os países socialistas de um lado e os países capitalistas do outro, inclusive levando à divisão da Alemanha, né, principalmente da capital Berlim, onde em 61 um muro foi construído dividindo a capital. De um lado oriental, pertencente à União Soviética, e do outro ocidental, pertencente aos Estados Unidos. Ok? Então a gente pode voltar agora ao grupo da turma para a gente fazer a nossa atividade de hoje. Tá bom?